Boa noite, tudo bem? Vamos continuar aqui estudando o livro Os Mensageiros. Hoje, o item 21, que é o caso dos espíritos dementados. Então, é o seguinte: nós estamos trabalhando nesse livro que diz respeito a ocorrências no plano espiritual. Os espíritos, pessoas que estão lá, uns ajudando os outros, numa comunidade, uma vida comunitária. É certo que tem gente que não crê nisso. Tem gente que acredita que o espírito, a pessoa morre, vai para um lugar, a alma dessa pessoa vai para um lugar e lá vai ficar aguardando o último dia. E daí, nesse último dia, uns vão para o inferno e vão ficar lá ardendo no fogo do inferno. Os outros para o paraíso. E acabou a história. Acabou o circuito, ordem de Deus. Uns vão para o inferno, porque não foram bons aqui na Terra, e os outros foram tão bons que vão para o paraíso. Mas não é o caso. Não é o caso que nós estamos lendo aqui, tá? Aqui o sujeito morre, né? Não muda nada, muda pouco, muito pouco, pouco mesmo. Tanto é que nesse item, espíritos dementados, eles estão lá numa colônia de socorro. E nesse local, eles chegam e o André Luiz vê um monte de gente, tudo com cara de louco, olhar sombrio, perdido, gente que está apavorada, gente que já está em tratamento, está na casa de socorro, já estão sendo tratados. Tanto é que ele leva os caras que são os técnicos do sopro para ajudar. E ele vê aquele povo todo e ele até compara uma assembleia de loucos, verdadeiros loucos. Muito bem. Aí chega um senhor, o senhor Malaquias, e diz: Alfredo, como é que está a minha petição? Eu quero saber das minhas terras, dos meus escravos. Eu comprei, eu paguei para o seu Carmo Garcia. Como que está o andamento? E eu preciso voltar para as minhas terras. Meus filhos precisam de mim, eles são muito preguiçosos. E aí o Alfredo diz: não, seu Malaquias, está tudo bem com as suas terras, com tudo lá. A dona Sinhá, sua esposa, está muito feliz que o senhor está sendo aqui tratado e tal. E os filhos, quem é que lhe deu os filhos? Não foi Deus? É, foi Deus. Então, se foi Deus que lhe deu, de repente é bom devolver o presente para Deus, né? Deixa tranquilo. E ele ia fazer novas interpelações, e aí chegou uma outra pessoa e perguntou assim: e a minha petição já encaminhou para o imperador, porque querem sacanear a minha herança, querem pegar o que eu tenho. A minha avó deixou mais para mim e meus primos estão me lesando. Eles estão usando a influência do conde de Cairu, usando a sua força política. Aí o Alfredo: não, seu Aristarco, as coisas estão indo bem, não se preocupe, a sua petição está bem encaminhada, não se preocupe que vai dar tudo certo. Tal. E ele também queria continuar as conversas. E aí chegou uma senhora e falou assim: olha, quando que eu volto para casa? Porque o meu marido disse que ia prejudicar minhas filhas, que ia tornar aquela casa um inferno com a minha ausência. E eu já estou aqui, eu preciso voltar para casa o quanto antes. Aliás, me trouxeram para esse fim de mundo aqui e tal, eu só tive um mal-estar. Calma, minha senhora, suas filhas estão bem, não se preocupe, é melhor que esteja bem a senhora para voltar bem, bem sã, bem curada e tal. Aí, o André Luiz questionou aquelas. Daí ele falou: olha, isso é o trabalho que nós fazemos aqui nesse posto de socorro.
E é por isso que eu mostrei para vocês essas entrevistas, porque mais gente queria falar com o Alfredo. O Alfredo ia dar essas explicações e ele acabou dizendo: olha, isso é uma amostragem do que se faz aqui. Inclusive, o seu Malaquias não é trigo limpo. Ele queria fazer tirania rural. E também Aristarco estava a fim de lograr todo mundo a herança. E aquela senhora que veio falar do marido, quando desencarnou, estava providenciando veneno para matar o marido, assassinar o marido. Então, esse é o nosso trabalho aqui com esse pessoal. É claro que aqui nós estamos tratando de coisas escritas pelo Psicografia do Chico Xavier, na coleção Nosso Lar. Então, é para pessoas que estão a fim de dar uma investigada no lado de lá. Não que já está conformada que vai para o céu, para o inferno. Se for para o céu, muito bem, me convite, tá? Aceito o convite. Se for para o inferno, fazer o quê? Quem mora aqui na Terra não vai estranhar muito. Bom, mas vamos lá. E aí, meus amigos, o seguinte. Essa questão dos espíritos mentados fica aí lançada a curiosidade. Agora, este livro. Este livro aqui que eu estou comentando. Eu estou comentando uns episódios rápidos dele. E o Chico Xavier, na sua vida, que não foi fácil, porque foi pobre, entre outras coisas, pobre. E o pai dele deu uma ideia para ele: Chico, se caso cada um trouxesse uma galinha, nós ficaríamos ricos. Daí o Chico Xavier falou: não, tá no Evangelho de Jesus Cristo, que recebeu de graça, dê de graça. É isso. Essa é a regra da coisa. O pai dele ficou muito chateado, falou assim: esses espíritos são muito burros. Veja bem, até o nome, em vez de ser Manuel, é Emanuel. Então, o Chico teve que conviver com essa jornada paupérrima de ir recebendo presentes. Ele recebia presentes, mas se desfazia no mesmo momento. Parece que recebeu um relógio suíço e foi visitar uma pessoa pobre. Essa pessoa pobre que não tinha o relógio para tomar o remédio na hora certa, ele pegou e deu prontamente esse relógio. E isso muitas outras ocasiões. Nada ele pegou daquilo que vinha do trabalho espírita que ele fazia. Então, esse é um exemplo. Só esse fato já comprova que vale a pena estudar seus escritos. Porque sem o testemunho, por que o pessoal segue São Francisco de Assis? Por que São Francisco de Assis criou tantas ordens, né? Por causa do seu testemunho. E tantos santos criaram ordens das pessoas seguirem, porque as pessoas perceberam, mas olha, esse aí vale a pena. Agora, estão seguindo cada coisa, né, por aí, que eu vou te dizer um negócio. Mas também não vamos ter, assim, julgar, que todo mundo tem o livre-arbítrio de seguir quem quiser que siga. Afinal de contas, ninguém precisa seguir ninguém. Não precisa. Basta a pessoa ser uma pessoa boa. Se a pessoa for uma pessoa boa, já está caminhada, é uma torre de paz, uma torre de compreensão, uma torre de perdão. Enfim, se a pessoa conseguir isso, me avise, né? Quero conhecer, porque é difícil. Mas tá bom. Falando sério, esse é o negócio. Não é engordar lá uma fileira, dizer assim, eu sou dessa religião, essa religião é o top, o cara é top, todo mundo aqui é top. Já me disseram que tem uma religião top, que todo mundo vai lá e é top, e a coisa é boa, tem até show top. É, acho que é interessante. A título de show, eu acho que deve ser interessante. Nunca fui, mas deve ser, entendeu? E daí uma vez eu disse que religião foi feita para o pessoal fazer guerra. Me criticaram, disseram, não, que seria do mundo sem religião? É verdade.
que seria? É, que seria do mundo sem religião? Mas tudo bem. Vamos continuar com as religiões, e aí tal, por mais um tempo. Até uns 1000 anos aí. Até o povo entender que não há necessidade, todo mundo é irmão. Não interessa se é do Oriente, Ocidente, todo mundo é irmão. É, chega lá, né? O europeu veio, deu um espelho, ganhou uma salada de fruta do índio, ficaram ali. É por aí. E porque o europeu sabia fazer o espelho, o índio tinha noção da coisa. Não era para ter matança, não era para ter guerra por causa de, né? Mas hoje temos que ver isso daqui para frente. O passado é só história. Meus amigos, boa noite, tchauzinho, fiquem bem.